Ai, o que eu falei, né? Dito e feito. Episódio chamado Nana automaticamente traz Leslie de volta. E que asco, Senhor Jesus. Mas o que tinha pra ser de pior episódio acabou se revelando o melhor episódio da série. Olha só que sensacional. Um detalhezinho aqui que outro que tava meio descalibrado ali. Mas ele tava super equilibrado. Então vem comigo que hoje a gente vai comentar tudo o que rolou no episódio 8. Se caiu de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer. Esse é o único canal no Brasil que faz review semanal de Good Girls. E a gente tem uma parceria linda e maravilhosa com Good Girls Brasil. Os links vão estar na descrição do vídeo. E se já é inscrito, é daquele jeito, né? Já vai deixando aquele like pra apoiar o movimento. E é aquela coisa, né? Sempre que sai o episódio no domingo, eu posto ou na quarta ou na quinta, depende muito. Sempre aviso nas redes sociais, então me segue lá também. A gente vê alguém em algum estúdio de tatuagem pra tatuar o rosto. E logo em seguida aparece o Leslie. 3 meses de onde a gente tava, conversando com segurança no mercadinho e comendo uma zaralhada de coisa, tudo que tinha no cardápio ali. Num primeiro momento a gente acha que é mais uma das maluquices dele, mas depois dá pra entender por que ele comeu tudo aquilo e por que ele fez aquelas tatuagens. Simplesmente porque ele foi se entregar pra polícia e passar uma temporada na cadeia. O segurança, eu não sei se ele tava falando sério ou se tava sendo querido, falou que ia sentir falta dele. Mas algumas pessoas no mercadinho estavam super felizes porque ele não é bem quisto nos lugares que ele frequenta, principalmente no ambiente de trabalho. E aí nesse brunch aí, nesse almoço barra café da manhã, que eu não entendi muito bem, que ele pede favor pro segurança, já que a tatuadora era irmã dele. E aí ele fica parecendo um dos capangas do Rio, bem mequetrefe, assim, com os pentagramas, os números da besta ali, bem doido. O arco da Annie, que tá super fortalecido nesse episódio, ela tá naquela cena que já tinham colocado na internet, que ela tá uma metralhadora de flerte, conversando super informalmente com o Josh, estudando, né? Comendo pizza e tomando cerveja. Super casal, assim. E olha, vocês estão de prova, desde o primeiro episódio que ele apareceu, eu falei, não sei, muito querido, não dá pra confiar, vou esperar. Dito e feito, gente, nunca falha. É impressionante, qualquer macho dessa série, exceto o Stan, é um embuste, mas eu já chego lá. Eles estão lá conversando de boa, ela aproveita pra ser um pouco mais sem vergonha e se soltar mais, porque ela acha que ela tá conquistando ele aos poucos. Mesmo que ele já tenha dito que não pode ultrapassar aquela linha de terapeuta e paciente. O que ele claramente não faz comendo pizza e tomando cerveja com a paciente, né? Mas cada um com seu cada um. E as olhadas tristes que ele dá pra ela, sempre quando ela vai embora, tem uma razão específica, que nos é apresentada nesse episódio. We should do chemistry. Aren't we? Só que antes de falar disso, olha como a produção é malandrinha. Vai do novo intitulado embuste pro melhor homem da série, que tá olhando toda apaixonada pra Ruby por ser aniversário de casamento deles. Eu não tenho estrutura pra esse homem, gente. Melhor casal, e a Sarah ainda vai levar café da manhã pra eles de aniversário. Um café bem improvisado, diga-se de passagem. E aí o Stan planeja o dia perfeito, né? Jantar, hotel de luxo, coisas que eles não podem pagar. E acaba a conversa simplesmente dizendo que eles mereciam, mesmo que eles não pudessem pagar, né? Eles se contentam um com o outro no fim das contas, e é muito bonitinha essa construção de 2 décadas de casamento. Um amor com cumplicidade ali entre os dois, diferente da Beth, que tá tentando tirar sentimento de onde não tem pra poder ficar com o Dean. Na casa agora pelada da Beth, que não tem móvel nenhum, a Ruby tá se divertindo a beça no carrinho elétrico ali, com um monte de espaço pra andar, e elas estão posicionando uma mesa quadrada com 2 cadeiras pra reunião. A Ruby diz que tá ouvindo elas direitinho e não parece que vai estacionar tão cedo. Murderball, you wanna park it and join the conversation? I hear you just fine. E a Beth começa a falar a lista que ela fez, do passo a passo que elas teriam que fazer ali pra ficar de boas. A primeira é conquistar a confiança do Rio de novo. E aí já corta pra Beth toda maquiada, destruidora de lares, assim. E uma música pra combinar com a ocasião, que eu não teria escolhido melhor. Tender before you kill me. Pow, pow. Depois dessa conquista de confiança, né? Elas negociariam uma parte do dinheiro que não seria nem roubo nem esquema, seria pelo trabalho delas. O que é justo, né? Convenhamos que elas estão fazendo tudo sozinhas. A Beth termina de se empiriquitar toda lá, botar perfumes, caramba, e vai falar com o Dean, que tá enchendo o colchão inflável. Querendo ou não, eles têm que resolver uma vida inteira ali em 1 ou 2 semanas, sendo que os dois não ganham lá grandes coisas e as crianças estão na casa da sogra dela. Ele fica meio assim de ver ela tão arrumada, cheirosa e tal, e ele acaba perguntando se ela precisa estar tão bem assim, tão cheirosa, tão bonita, né, com um vestido tão belo, pra ganhar a vida deles de volta. E aí ela pergunta, tá, tu confia em mim ou não? Ele obviamente não confia, mas ele diz que sim. You trust me?
Ou pelo menos faz que sim com a cabeça, né? Ele não verbaliza. E ela mete o pé e segue rumo até o bar, que é o point dos dois nessa temporada, né? Nunca vi. Quando ela chega lá, ele é todo grosso já. Shouldn't you be making more money? Just here having a drink. Mas a ideia toda dela é ganhar a confiança dele, fazer com que ele pague uma quantia justa. E aí, então, elas vão pagar um profissional pra meter uma bala na cabeça dele. Explodir os miolos desse cara de vez pra ele não voltar dos mortos, né? Particularmente, eu acho um plano bem merda, mas pelo menos é um plano. E não só uma reação delas. Então, sim, estamos progredindo graças ao bom Deus. Até porque ela mesma disse que foi a única coisa que ela conseguiu pensar às 4 horas da manhã, deitada num colchão inflável, né? E aí, diante dessas circunstâncias, elas apoiam. Max has that cousin. Makes sense on paper. No bar, eles estão tendo uma conversa mega trivial e mega debochada da parte dele, que ele fala em uma boa noite de sono lá, sabendo perfeitamente que ela não tem móvel nenhum. Tanto é que ela faz uma piadinha disso. I'd have to have a bed. That's a problem. Aí ela resolve ganhar ele na lábia. I screwed up with my boss. Never good. E tá aí, senhoras e senhores, a antiga Beth, aquela que peitava o Rio com uma pistola na cabeça ou não. Não importava, ela só queria peitar ele e ganhar ele na argumentação. Pelo menos agora ela tá peitando sozinha, ela e ele, e não utilizando outras pessoas pra isso. Mas obviamente ele não cede assim, sem mais nem menos, né? Can't we just go back? That's up to you. Eles fazem o acordo deles lá, com aquele jeito todo sedutor dele. Yeah. I'll do anything. Anything, man. E depois ele fala sobre precisar da minivan dela. Still got that minivan? Why? I might got something for you. My ottoman? O favor que ele ia pedir pra ela seria o merecimento, entre aspas, que eles estavam conversando ali. Pra eles voltarem a estaca zero e ela não dever mais nada pra ele. Tudo certo. Nah. No arco da Anne, o Ben tá sendo a voz da razão do lado emocional da mãe, que sempre quando tem um rompimento amoroso se auto-sabota. E nesse caso eu dou 100% de razão pra ele, porque o último amigo de estudo casou, divorciou, teve o Ben, e ali estavam eles, né? Inclusive ele é tão voz da razão que quando ele fala pra Anne olhar na geladeira pra achar as chaves dela, estavam lá mesmo. Agora não me pergunta quem diabos deixa a chave na geladeira, né? Convenhamos. This does not make you right about everything, okay? Love you. Bye. Quando elas vão fazer o job pro Rio, é num lugar mega longe de tudo e elas nem sabem o que elas vão fazer direito. Elas estão lá discutindo, a Anne joga umas verdades de graça na cara da Beth e elas entram numa discussão sobre armas lá. Mas o principal dessa cena é quem tá chegando atrás delas, que elas acabam nem percebendo. Leslie, senhoras e senhores, foragido da penitenciária, todo errado. Annie Banani? Annie Banani! Nisso, corta pra elas no carro putas da cara, que elas preferiam estar carregando mísseis e granadas do que ele. Mas que pra Beth, no fim das contas, fazia muito sentido elas ficarem encarregadas dele, porque da última vez elas não deram conta dele. Ele deu uma volta nelas. Agora a Beth tá tendo que dar uma volta no policial lá, porque o delinquente, Amando do Rio, teve que incendiar onde ele tava lá e fugir. E o combinado era, faz esse job, foge, que elas vão te encontrar e te levar pro Canadá. Aí o que eu já pensei, né? Ah, não, mano, pelo amor, Canadá de novo. Mas foi só por hora mesmo, porque elas têm um destino diferente. Quando elas finalmente param pra largar ele e ele menciona tudo isso, elas ficam meio assim, se olham e falam, não, a gente foi instruída assim mesmo, a gente vai te levar pro Canadá. Mas o cara tem a brilhante ideia de visitar a Nana antes de ir. Depois, obviamente, ter se mijado todo. It's a mess in here. Parece que todo mundo se combinou pra mijar no carro da Beth nessa temporada. Inacreditável. Bom, a Ruby acha uma péssima ideia, sempre com a voz da razão, mas a Anne pede, pelo amor de Deus, que faça isso, porque pode ser a última vez que a Nana vai ver esse delinquente na vida, já que ela é velhinha, né? E depois de um tombo, tava toda ferrada lá no asilo. A ideia não é meio merda, ela é totalmente merda, porque ele acabou de fugir da cadeia, gente. E ele tá todo tatuado na cara, ou seja, super identificável em qualquer lugar. Deeply stupid. Só que os dois conseguem convencer a Beth e a Ruby tem que acatar ali a decisão porque ela é minoria na discussão. Ela é a única irredutível ali. E se tivessem escutado ela e ligado pra lá antes, saberiam de antemão que ela não estaria lá. Porque ela faleceu uma semana antes. Where Nana at? De qualquer forma, foi bom ele ter ido lá pra pegar as cinzas dela e saber os últimos desejos dela, de ser jogada num lugar específico.
que era um lago. Antes disso tudo, o Stan tem um enfrentamento inteligente com um policial que estava tentando vasculhar o armário das strippers. Ele sabe jogar de ambos os lados e consegue convencer o cara de que ali não teria nada. Era uma investigação infundada que ele não precisaria fazer. Só que pra isso ele teve que dar uma leve humilhada nelas ali. Passado tudo isso e com o cara indo embora, a Crystal diz que de repente era pra eles darem um tempo no esquema, que ela não podia ir pra cadeia, e a condição pra ela continuar com as meninas também é que ele sempre dê cobertura pra elas. O que ele faz tranquilamente agora. Antes ele não fazia. E isso, meus amigos, nos leva à melhor cena do episódio todo, quiçá da temporada. Salt and pepper, salt and pepper, salt and pepper's here. Salt, salt, salt. Depois que a Annie tá em luto dentro do carro e elas estão falando que a Vera foi sacana com ela, tentando dissuadir ela de ficar triste, a Beth ameaça jogar as cinzas da Nana na lata do lixo se o Leslie não voltasse pro saco, porque ele não tava colaborando e pior, ele queria seguir o rumo dele sozinho. Nesse cenário, a Ruby tá no famoso dane-se. If we didn't have enough reasons to go to hell. Ela fala e fala horrores sobre como ela ia descansar no meio de umas coisas aleatórias e não no lago como ela queria, que era a 3 horas dali, não ia dar tempo, elas tinham que entregar ele pro rio naquele momento. E aí finalmente ele cede e elas levam ele até o rio. E ela ainda tenta interceder por ele, só que sem sucesso. You don't have to do this again. We're all good now. Eu gostei mais desse diálogo entre os dois porque ela tá desenvolvendo uma negociação ali. Consegue evoluir na conversa e não simplesmente tá, beleza, é nóis. É todo um jogo de cintura que tem que ter ali, mas ele dessa vez não cedeu. No fim das contas, ele tava de boas com elas, zero bala, e elas iam ficar com 12%, enquanto que pro Leslie ele tinha planos diferentes, ele não falou o quê. Mas antes a gente tem a conversa do Ben com o Josh, que foi excelente também, porque ele foi super sincero e conseguiu colocar todas as cartas na mesa. She's gonna get in bed for 3 months, eat a whole lot of mac and cheese, stop waxing, stop paying the bills, stop making my lunches, and forget about this GED thing. Eu tô gostando muito do Ben nessa temporada, agora que deram mais linhas de diálogo pra ele, porque ele consegue ser a razão da Annie quando ela não raciocina direito. E ela não tem raciocinado direito tem um tempo, né? Foi nessa conversa em especial que ele caiu em si e resolveu fazer o que ele fez no fim do episódio. Mas a gente já chega lá porque eu não posso simplesmente ignorar a cena espetacular que teve entre a Ruby e o Stan. Only the sexy people. So all you fly brothers, get on out there and dance. Salt and pepper's here and we're in effect. Want you to push it back. Push it. Push it real good. Me diz aí depois nos comentários se não é o melhor homem da série toda. Não tem pra ninguém, gente. É o melhor homem da série. Aqui a Retta pode mostrar um pouquinho do vozeirão que ela tem. E essa cena em especial entra fácil, mas fácil, assim, numa lista de melhores cenas. E essa música eu lembro muito bem, porque era uma música que tava na primeira temporada de Glee. Eu era master viciada nessa série. E eu lembro até hoje, quando eles estavam performando no ginásio essa música. Só que era uma coreografia mega sexual, assim. Deixando o colégio todo embasbacado. Com a única empolgada no rolê todo, que era a psicóloga que tinha uma quedinha pelo Will. Saudades Glee, saudades 2009. Sério, era muito boa a série. Se vocês quiserem ver um vídeo que eu fiz sobre a série, vai estar aqui nos cardzinhos pra vocês assistirem depois a review. Mas voltando aqui, que a sessão nostalgia foi forte hoje. A Ruby pergunta de onde diabos tinha surgido tudo aquilo, ele falou que ele comprou. E aí ela fica meio assim, né? Tipo, com que dinheiro? E eles acabam discutindo. Ela, porque ele deu um esporro nela esses dias, pela mesma razão. E ele, sobre como ser bom, não resultou em absolutamente nada de retorno. E ali naquele contexto, eu até entendo que a Ruby queira que ele não se corrompa. Mas ela já se corrompeu pra eles não perderem a estrutura que eles tinham. Ok que pra ela o dinheiro se destine única e exclusivamente porque é essencial. Mas pra ele é o agradar, é fazer um aniversário de casamento legal, é ter algumas mordomias de vez em quando. E aí ficou um climão e ele ficou pistola, dizendo que não ia devolver o anel que ela se recusou a usar. Fechando o arco da Annie nesse episódio, ela tá indo até o Josh de novo e encontra com a Layla, namorada dele. E é aqui que eu grito, eu sabia, era bom demais você ser verdade. E apesar dele não ser um completo embuste e não ter traído a namorada, ponto positivo, ele deixou ir longe demais. E se não fosse o Ben, o que será que ele teria feito? O que poderia ter acontecido, né? Thought you could use a real tutor. Thought we were making progress. It's better this way, don't you think? A Annie fica meio assim com a novidade e sai saindo pra poder jogar as cinzas da Nana no lago como ela queria. Em outra cena sensacional do episódio, gente, maravilhosa essa cena, em que ela toma cinza na cara por causa do vento e ela começa um misto de choro e riso. A Mae Whitman aqui tá maravilhosa, cara. Sensacional. E aí, por
fim nós temos a Beth e o Dean, nostálgico com ciúmes ali. E o desfecho do episódio, que era elas trabalhando e bebendo, se divertindo ali. E a polícia aparecendo finalmente no rolê, ela existe ainda, olha que beleza. Com uma moça no comando agora. São as Good Girls contra a Good Girl Master. Do outro lado, querendo prender elas, né? Eu só espero sinceramente que não façam que nem a inspetora Alicia em La Casa de Papel. Porque ela em minutos já desvendou o que elas usavam na nota. E se ela for um gênio por alguma razão, simplesmente porque ela é, eu vou achar meio merda. Mas aguardemos os próximos acontecimentos, porque agora eu fiquei empolgada real. Foi um episódio super bom, nada cansativo e super bem equilibrado. As coisas estão andando pra frente, elas se posicionaram finalmente, e eu tô realmente esperançosa que a série retorne aos trilhos de como ela era. Uma dramédia realmente, não só drama, porque ela tava muito carregada. E com um roteiro que não seja preguiçoso, com situações e soluções recicladas. Agora foi, gostei bastante. E pro próximo a gente pode esperar que o Rio vai dar uma outra tarefa pra ela envolvendo arma, avanços da polícia na questão da lavagem de dinheiro e os desdobramentos de cada uma, né, em cada família. Agora, por causa da policial lá, eles sabem que eles têm que procurar uma mulher direto e não um homem, o que deixa elas na reta da polícia. Hire a hitman. How? Facebook. Because a hitman's gonna friend request me. E vocês, se empolgaram de novo também? Eu fiquei bem feliz com esse episódio. E cara, não é pedir muito. Eu pelo menos fico feliz só com eles reproduzindo o tom das duas primeiras temporadas. Da primeira em especial, porque a segunda já foi um pouquinho mais pesada. Eu acho que essas cenas tipo a do Stan ou do cara do empréstimo são essenciais pra dar uma oxigenada na série. Porque de pesado e triste já tem a vida, né, minha gente? Eu quero ver uma trama pra poder rir também, né? Espero vocês na próxima semana e a gente já tá quase se encaminhando pra reta final. Então não vai perder. Até a próxima e tchau!